Olá, estudante! Nesta videoaula, vamos entender o que são os gêneros textuais resultantes de nossas práticas sociais, os quais fazem parte de determinada esfera sociocomunicativa e circulam em diferentes suportes. Nas situações comunicativas, a escrita e a fala são construídas a partir de formas padrão e relativamente estáveis de enunciados. É o que denominamos de gêneros textuais. Assim, recorremos a essas formas padrão em vários momentos de nossas vidas. Por exemplo, quando dizemos ou ouvimos: escrevi uma carta, recebi um e-mail, fiz um resumo, publiquei um artigo, deixei um bilhete, enviei um convite, entre outros. Então, chamamos de gêneros textuais os textos que são empregados nas práticas sociais, ou seja, atendem às intenções comunicativas dos falantes. Por exemplo, para procurar um emprego, eu posso me valer de um currículo pessoal ou preencher o gênero formulário em um site de empregos. Cada gênero textual é caracterizado por um estilo, ou seja, por marcas linguísticas próprias, pela seleção de palavras, expressões e tipos de frases mais comuns e o modo de organizá-las. Por exemplo, uma marca linguística recorrente no gênero artigo de opinião são expressões como é certo, é preciso, é necessário, entre outras. Outra característica que compõe os gêneros textuais é o conteúdo temático, isto é, o que é dito naquele gênero e o que pode ser dito nele. Por exemplo, geralmente o artigo de opinião trata de acontecimentos de ordem política, econômica, social, cultural e histórica, temas sobre os quais é possível apresentar diferentes posicionamentos. Finalmente, cada gênero é caracterizado por uma estrutura composicional própria, com a predominância de uma ou mais tipologias textuais: narrativas, argumentativas, descritivas, expositivas, injuntivas e dialogais, além das partes constitutivas de cada gênero. O artigo de opinião, por exemplo, estrutura-se em torno de um ponto de vista e da argumentação para sua defesa. É composto por título, organizado em parágrafos, assinatura e mini-currículo do autor do texto. Chamamos de suporte os locais onde os gêneros textuais são veiculados, ou seja, onde eles circulam e são publicados. Os gêneros podem ser encontrados em suportes físicos e digitais, como livros, embalagens, jornais, outdoors, página na web, revistas, entre outros. Um anúncio publicitário, por exemplo, pode ser localizado em revista, livro didático, jornal, outdoor, entre outros. As esferas discursivas das quais os gêneros textuais fazem parte correspondem aos espaços discursivos de atuação dos sujeitos, que podem corresponder a instituições ou grupos sociais. Veja alguns exemplos de esferas e seus gêneros correspondentes. Esfera cotidiana: diário, bilhete, carta pessoal, cartão postal, receita, convite, entre outros. Esfera jornalística: artigo de opinião, anúncio classificado, reportagem, cartoon, tira, entrevista, notícia, entre outros. Além dessas, há outras esferas discursivas, como a publicitária, jurídica, acadêmica, religiosa, política, entre outras. Ler com proficiência e escrever com autonomia inúmeros gêneros textuais e em diferentes suportes é uma exigência da sociedade letrada. Os textos situados nas práticas sociais pressupõem os seguintes contextos de produção: lugar social dos interlocutores, de quem para quem; finalidade do texto, para quê; contextualização, onde, como, quando; suporte onde o texto circula, impresso ou digital; gênero textual, adequação da linguagem à situação de comunicação. Em síntese, os gêneros textuais podem ser definidos como os tipos de enunciados relativamente estáveis, situados socio-historicamente com intencionalidade bem definida e relevante para um determinado grupo social.